A divulgação de mensagens atribuídas a procuradores da Força Tarefa da Lava Jato e ao então juiz Sérgio Moro provocou diversas reações no ambiente jurídico. As manifestações de condenação se dividiram entre o conteúdo das supostas conversas e a forma ilegal como foram obtidas. Segundo o site Intercept, que publicou as mensagens, elas foram extraídas do aplicativo Telegram. Na semana passada, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, denunciou ter sido vítima de um crime. O celular dele foi invadido por meio do aplicativo de mensagens Telegram. O Intercept disse que obteve as informações de fonte anônima antes da invasão do telefone do ministro. Mas o procurador Deltan Dallagnol já havia denunciado ter sido vítima do mesmo crime em abril, quando comunicou o fato à Procuradoria-Geral da República. Segundo o site Intercept, o então juiz Sérgio Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores. Em um dos diálogos, Moro pergunta a Dallagnol, segundo o site: "Não é muito tempo sem operação?" O chefe da Força Tarefa concorda. É sim. Numa outra conversa, o site diz que é Dallagnol que pede a Moro para decidir rapidamente sobre um pedido de prisão. Seria possível apreciar hoje? E Moro responde: "Não creio que conseguiria ver hoje, mas pensem bem se é uma boa ideia." 9 minutos depois, Moro, segundo o Intercept, adverte a Dallagnol: "Teriam que ser fatos graves." Em outro trecho de conversa pelo Telegram, segundo o Intercept, Moro passou para Dallagnol pistas de suposta transferência de propriedade para um dos filhos de Lula. Aparentemente, a pessoa estaria disposta a prestar a informação, diz Moro. "Obrigado, faremos contato", responde o procurador. Mas a pessoa não quis falar com os procuradores, o que levou Dallagnol a dizer para Moro que argumentaria ter recebido notícia apócrifa para intimá-la a depor. "Melhor formalizar então", aconselha Moro. O site também diz que os procuradores da Lava Jato, em conversas no Telegram, trocaram mensagens expressando indignação quando o ex-presidente Lula foi autorizado pelo ministro Ricardo Lewandowski a dar uma entrevista à Folha de São Paulo. Isso demonstraria, segundo o Intercept, um viés partidário nas ações contra o ex-presidente Lula, cuja eleição, diz o site, os procuradores queriam evitar. Segundo o Intercept, a procuradora Laura Tesler afirmou: "Que piada revoltante, lá vai o cara fazer palanque na cadeia. E a gente aqui fica só fazendo papel de palhaço com um Supremo desse." 1 hora mais tarde, a procuradora Laura Tesler escreveu: "Sei lá, mas uma coletiva antes do segundo turno pode eleger o Haddad." Ainda segundo o Intercept, mensagens atribuídas a Deltan Dallagnol, chefe dos procuradores da Lava Jato, sugeririam dúvidas sobre a solidez da denúncia contra o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá, 4 dias antes de ela ser oferecida ao então juiz Moro. Ele reforça para que todas as respostas estejam na ponta da língua. "Falarão que estamos acusando com base em notícia de jornal, em indícios frágeis. Então é um item que é bom que esteja bem amarrado. Fora esse item, até agora, tenho receio da ligação entre Petrobras e o enriquecimento. E depois que me falaram, estou com receio da história do apartamento. São pontos em que temos que ter as respostas ajustadas e na ponta da língua." O site Intercept diz que na Constituição brasileira, um juiz não pode aconselhar o Ministério Público, nem direcionar seu trabalho. Deve apenas se manifestar nos autos dos processos para resguardar a sua imparcialidade. Juristas ouvidos pelo Intercept disseram que a proximidade entre procuradores e juízes é normal no Brasil, ainda que, segundo esses especialistas, seja imoral e viole o Código de Ética dos Magistrados. O ministro Sérgio Moro está em Manaus, onde participou hoje de manhã da abertura do encontro de secretários estaduais de Justiça. Moro disse que os trechos das conversas divulgadas não mostram nenhuma prática ilegal. Ressaltou que os procuradores foram vítimas de uma invasão criminosa e que não pode assegurar que os diálogos sejam verdadeiros. Eu não vi nada demais ali nas mensagens, o que eu ali é uma invasão criminosa de celulares de procuradores, né? Para mim isso é um fato bastante grave.
ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu vi ali, não vi nada demais. Não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticas, porque, veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo não tenho registro disso. Então, veja, os juízes conversam com procuradores, os juízes conversam com advogados, os juízes conversam com policiais. Isso é algo normal. De forma nenhuma. O coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, um dos procuradores que tiveram o celular invadido ilegalmente, publicou hoje um vídeo numa rede social defendendo a operação. A Lava Jato em Curitiba sofreu um ataque gravíssimo por parte de um criminoso que invadiu telefones celulares, que sequestrou contas e aplicativos de trocas de mensagem, que se fez passar por jornalistas e procuradores, e o nosso receio é que a atividade criminosa dele avance agora para falsear e deturpar fatos nesse imenso ataque contra a Operação Lava Jato. O procurador disse que a troca de mensagens entre o Ministério Público e o então juiz Sérgio Moro é natural e normal e que a operação é imparcial. É normal que procuradores e advogados conversem com o juiz, mesmo sem a presença da outra parte. O que se deve verificar é se nessas conversas existiu conluio ou quebra de imparcialidade. A imparcialidade na Lava Jato é confirmada por muitos fatos. Centenas de pedidos feitos pelo Ministério Público foram negados pela Justiça. 54 pessoas acusadas pelo Ministério Público foram absolvidas pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. Nós recorremos centenas de vezes contra decisões judiciais, o que mostra não só que o juiz não acolheu o que o Ministério Público queria, mas mostra que o Ministério Público não se submeteu ao entendimento da Justiça. Some-se a tudo isso que todos os atos e decisões da Lava Jato são revisados por 3 instâncias independentes do Poder Judiciário por vários julgadores. Dallagnol comentou o trecho em que o Intercept diz que 4 dias antes de fazer a denúncia, o Ministério Público ainda duvidava das provas contidas no caso do triplex do ex-presidente Lula. O Ministério Público só efetua uma acusação criminal quando as provas são robustas. Justamente por isso, antes da acusação criminal, o Ministério Público revisa, submete a intensa crítica, analisa e reanalisa fatos e provas para não oferecer uma acusação frágil de modo injusto contra o investigado. As provas do caso Triplex embasaram a acusação porque elas eram robustas, e tanto eram robustas que 9 julgadores de 3 instâncias diferentes concordaram com a robustez das provas e condenaram o ex-presidente Lula. O procurador rechaçou a afirmação de que perseguiu o PT. Como prova, disse que a Lava Jato já condenou políticos de diversos partidos. Só a Lava Jato em Curitiba acusou políticos e pessoas vinculadas ao PP, ao PT, ao PMDB, ao PSDB, ao PTB, e só a colaboração da Odebrecht nomeou 415 políticos de 26 diferentes partidos. Ou seja, a Lava Jato é contra a corrupção, seja de quem ela for. Dallagnol afirmou também que a Lava Jato nunca aderiu à tese de que os fins justificam os meios e disse que, mesmo não reconhecendo a fidedignidade das conversas vazadas, admite que elas podem gerar desconforto, o que ele lamenta, e fez um balanço da operação. Desde o começo da Lava Jato, a gente acusou mais de 400 pessoas e condenou mais de 150 por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa a servirem mais de 2.000 anos de prisão. Mais de 13 bilhões de reais estão sendo recuperados para os cofres públicos. Hoje, em nota, a Lava Jato informou que, desde abril, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal investigam ataques cibernéticos à operação. Segundo os procuradores, hackers agiram de modo agressivo, sorrateiro e dissimulado, se passando por jornalistas ou procuradores na tentativa de conseguir contatos e informações. A nota afirma que, apesar do tom intimidatório, as investidas não foram aceitas pelos procuradores. Associações de juízes e procuradores se manifestaram sobre o caso. A Associação de Juízes Federais do Brasil, a AJUF, declarou que as informações divulgadas precisam ser esclarecidas com maior profundidade. A associação afirma que sempre se manifestou e continuará a se manifestar por meio de notas ou pela palavra de seus dirigentes
todas as vezes que tais prerrogativas estiverem sob riscos, ataques infundados ou criminosos, e que aguarda serenamente que o conteúdo do que foi noticiado e os vazamentos que lhe deram origem sejam devida e rigorosamente apurados. A AJUF declarou ainda que confia na honestidade, lisura, seriedade, capacidade técnica e no comprometimento dos magistrados federais com a justiça e com a aplicação correta da lei. A Associação Nacional dos Procuradores da República considera que pode ter havido violação de postulados do Estado Democrático de Direito. A Associação Nacional dos Procuradores da República declarou que os dados utilizados pela reportagem, se confirmada a autenticidade, foram obtidos de forma criminosa, violando os postulados do Estado Democrático de Direito, e que, por isso, os efeitos jurídicos deles são completamente nulos. Segundo a ANPR, a interceptação ilegal de conversas pessoais e a sua transmissão a terceiros colocam em risco o trabalho e a segurança dos agentes públicos envolvidos. A associação também reiterou a confiança no trabalho dos membros do Ministério Público Federal que atuam na Operação Lava Jato e a importância da continuação dos esforços na prevenção e repressão às práticas de corrupção. O corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel, decidiu apurar se Deltan Dallagnol e outros integrantes da Força Tarefa da Lava Jato cometeram falta funcional por causa da troca de mensagens divulgada ontem. Rochadel disse que não queria adiantar qualquer juízo de mérito, mas que o contexto indicado aponta eventual desvio de conduta. Os investigados terão 10 dias para prestar esclarecimentos. Só então o corregedor vai analisar se o caso é de arquivamento ou de processo disciplinar. O Conselho Federal e o Colégio de Presidentes das Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil manifestaram perplexidade e preocupação, tanto por autoridades públicas supostamente terem sido hackeadas, o que a Ordem considerou um grave risco à segurança institucional, quanto pelo conteúdo das conversas que ameaçam o que chamou de alicerces do Estado Democrático de Direito. A nota pede prudência para que se forme juízo definitivo apenas após a análise da íntegra dos documentos e o devido processo legal. A nota afirma ainda que a gravidade dos fatos demanda investigação plena, imparcial e isenta, por envolver membros do Ministério Público Federal, ex-membro do Poder Judiciário e a possível relação de promiscuidade na condução de ações penais da Operação Lava Jato. Segundo a OAB, este quadro recomenda que os envolvidos peçam afastamento dos cargos públicos que ocupam para que as investigações corram sem qualquer suspeita. Em Brasília, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, comentou o caso. Conversa privada é conversa privada, né? E descontextualizada, ela traz qualquer número de ilações. Então, o ministro Moro é um cara da mais ilibada confiança do presidente, é uma pessoa que dentro do país tem o respeito da enorme parte da população, está visto aí as pesquisas de opinião que dão a popularidade dele, e em relação aos processos ocorridos na Lava Jato, todos eles passaram por primeira, segunda e outros já chegaram na terceira instância. Então, eu não vejo nada demais nisso aí tudo, tá bom? O secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten, disse há pouco que o presidente Jair Bolsonaro afirmou o seguinte, abre aspas, nós confiamos irrestritamente no ministro Moro, fecha aspas. A defesa do ex-presidente Lula também divulgou nota. No documento, os advogados dizem que a atuação ajustada dos procuradores e do ex-juiz da causa com objetivos políticos sujeitou Lula e sua família às mais diversas arbitrariedades. A defesa também declarou que ninguém pode ter dúvida de que os processos contra o ex-presidente Lula estão corrompidos pelo que há de mais grave em termos de violações a garantias fundamentais e a negativa de direitos. O restabelecimento da liberdade plena de Lula é urgente.